pode abrir, por favor, a sua Bíblia no Antigo Testamento, o livro de Isaías. Aí está o texto. Obrigado, Arthur, aí pela ajuda, Arthur, na técnica aí da sonoplastia, junto com o Leandro. Isaías 57, verso 15, é o texto que temos para essa noite. E o título, Resgatados. Esses minutos de comunhão. E eu quero que você olhe ali embaixo do título, uma palavra em inglês. E essa foto, você vai entender por quê daqui a pouco. Help. Tem tudo a ver com o que nós vamos estudar nessa noite, nesse momento. Nós não podemos deixar de comentar o que aconteceu de ontem para hoje, que mexeu com o mundo todo, né? A maior potência do mundo escolheu um novo presidente. E foi eleito Donald Trump, mais uma vez. Não foi reeleito, porque o ano passado ele não ganhou, na última gestão ele não ganhou, perdeu para Biden, mas agora ele foi reeleito com uma vantagem muito grande. E interessante que Donald Trump, no seu discurso de vitória, nessa madrugada, ele disse que ele lembra as tentativas de assassinato, e foram mais de uma, e reconhece que teve a vida poupada por Deus. E ele se considera agora numa grande missão. Uma potência que durante os próximos 4 anos será governada por um homem que tem um pensamento voltado à Bíblia. E com certeza terá uma agenda bem mais fortalecida no contexto evangélico e protestante. E já volta com o apoio deste grupo de protestantes, né? Este é o resultado. Nos Estados Unidos a eleição é diferente. Cada estado tem um número de votos, né? Tem um número que ele tem poder de votos. E naquele estado, quem ganha naquele estado tem um número desses votos. Então, se ganhou na Flórida, tem 15 votos. Se ganhou no outro estado lá, vamos dizer, no Alabama, tem mais 3 votos. Se ganhou lá em Washington, tem mais 5 votos. Então, quem ganha nesses estados recebe esse número de votos. E ali você vê, a cor vermelha é a cor dos republicanos. Eles praticamente ganharam quase todos os Estados Unidos, conseguiram 277 votos até essa conferência. Ainda faltavam ali 2 estados aqui, que nós temos na configuração. Mas já Trump precisaria 270 votos dos delegados, e já estava com 277, e a outra candidata, Kamala, só tinha 224, então ela perdeu. Já é o novo presidente dos Estados Unidos. E alguns ficam pensando, o que vai acontecer agora, né? Na última gestão, Trump já teve um movimento bem intenso com as igrejas evangélicas e com muitos procedimentos que não é comum do governo, principalmente do governo americano, que não mistura política com religião, mas já teve alguns procedimentos bem direcionados. E agora, segundo comentários, ele fará um investimento muito grande na família e na religião que ele entende que foi prejudicado. O presidente Trump, aos 78 anos de idade, será o presidente mais velho da história dos Estados Unidos. Por outro lado, o seu vice, seu braço direito, J.D. Vance, tem 40 anos e será o terceiro vice-presidente mais jovem do país. As notícias estão se movimentando. Aqui em nosso país o dólar subiu e outras coisas já aconteceram. O governo americano ele mexe com o mundo todo e é um país referência. E o mundo continua caminhando, minha gente. Mas uma coisa é certa, mudanças acontecerão em nosso país e no mundo todo. E esse homem não foi reeleito por acaso. Ele foi protegido de uma tentativa de assassinato. Alguns de vocês acompanharam pela TV. E muitas coisas ocorrerão. E eu não quero dizer que isso é o fim do mundo, mas as decisões tomadas influenciarão os últimos acontecimentos desse planeta. Oremos para que Deus nos dirija,
para que Deus nos acompanhe. Vitor Guerra, em seu blog, Só Notícia Boa, publicado em 15 de abril de 2024, ele conta a notícia de marinheiros que foram resgatados em uma ilha no Pacífico e conseguiram ser resgatados e descobertos porque escreveram help com a ajuda de folhas. Lá você está vendo help, que em inglês significa socorro. Os homens de 40 anos que permaneceram anônimos saíram do atol Polowat, na Micronésia, com o objetivo de pescar. Os 3 estavam em um veleiro aberto, equipado com motor de popa, que foi danificado e não funcionou. Os marinheiros resgatados em uma ilha remota do Pacífico foram salvos depois de escreverem essa palavra ajuda com essas folhas de palmeiras. E um sobrevoo da guarda costeira do alto viu o pedido de socorro. Segundo a guarda costeira dos Estados Unidos, os 3 homens ficaram presos por 1 semana nessa ilhota aí, depois de um contratempo com o veleiro que eles estavam. A missão de resgate começou depois que familiares dos homens acionaram a polícia, especificamente a sobrinha dos marinheiros, que acionou a guarda costeira americana. A mulher ligou para o subcentro de resgate que fica em Guam, na ilha de Guam, informando que os 3 não haviam voltado para casa. A partir da informação, no dia 6 de abril, uma operação de busca foi organizada. O avião da Marinha foi colocado à disposição e, depois de um tempo patrulhando, identificou o pedido de ajuda feito com as folhas de palmeiras. Os homens passam bem. O trio confirmou que estava bem e se alimentava de polpa de coco, além de um pouco de água e de um poço local. E uma declaração da guarda costeira, do comandante da guarda costeira, foi a seguinte: nossa dedicação inabalável à missão de busca e resgate não apenas garante a segurança e o bem-estar dos marinheiros e das comunidades costeiras, mas também reforça os fortes laços de amizade e cooperação entre os Estados Unidos e o Departamento de Resgate, disse o capitão Nicholas Simmons, que é o comandante da guarda costeira nos Estados Unidos. Essa é a ilhota que eles ficaram presos durante esse período. Você pode ver que é muito pequena, e lá embaixo, ali, embaixozinho, você vê uns pontinhos pretos, são as letras, ali SOS e Help, que eles escreveram com folhas de coqueiro. Aqui você vê o momento em que os 3 homens foram recebidos pela família e pelas pessoas que estavam na expectativa do retorno deles. Agora vá comigo para Isaías, por favor. Isaías 57, que você já abriu a tua Bíblia, verso 15. E eu quero agradecer a tua presença aqui conosco. Nós temos alguns queridos aqui na igreja e alguns que nos assistem pela internet. Estou sabendo de alguns amigos de Cuiabá, de Curitiba, de Porto Alegre, também de fora do Brasil, que nos acompanham pelo canal da igreja. Nós temos uma equipe aqui de transmissão focada aí no trabalho para que você receba a mensagem aí na sua casa também. Vamos juntos aí para Isaías, capítulo 57, verso 15. O texto diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo. E aí o próprio Deus, o Criador, o Senhor do universo diz: habito no alto e santo lugar. Mas ele completa: mas habito também com quem? Com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha para mim aqui. Essa é uma declaração do próprio Deus. Foca comigo aqui. Nós estamos vivendo num mundo, e nós comentamos isso no último domingo, atormentado pelas consequências do pecado e da obra do anjo caído. Então, o sofrimento que nós vemos através dos anos, dos séculos e dentro da nossa história, mostram que o pecado tem aumentado o problema da humanidade.
Isso é verdade. Mas é importante nós entendermos que nós temos, primeiramente, a declaração de Deus. O alto, o sublime que habita onde? Na eternidade. E diz aqui, o qual tem o nome de Santo. É um Deus todo-poderoso, supremo, autor da vida, eterno, que não só tem o poder, mas ele governa com poder. E ele está diante da eternidade. Esse Deus que se apresenta, que se manifesta como Deus Criador, ele diz, eu também estou com aqueles que sofrem. Se é uma tribulação, ou se está abatido de espírito, ele está junto. O contrito e abatido, aqueles que passam por problemas, aqueles que estão abandonados, aqueles que estão perdidos, aqueles que precisam de um resgate. E ele fala que ele não só está presente, ele não é só um Deus presente, mas ele é um Deus ativo, não é passivo, ele é um Deus ativo, porque ele fala para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. A presença de Deus já nos traz paz e conforto. Agora, mais que a presença de Deus, vem a obra de Deus. E a obra de Deus acontece diretamente em nossa necessidade, para nossa necessidade. Eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo com medo, eu tenho dificuldade no meu casamento, eu tenho dificuldade com minha saúde, eu tenho algo especial, eu, Marco, preciso, eu tenho um Deus todo-poderoso que personaliza o relacionamento comigo. A declaração daquele comandante da guarda costeira norte-americana, de que eles têm o lema, o ideal, o objetivo de salvar, nos impressiona. Olhando a história desses 3 marinheiros que estavam nessa situação crítica, nós ficamos impressionados. Todo um aparato foi organizado para salvar esses homens. Guarda costeira, helicópteros, lanchas, patrulhamento, aviões, até que eles pudessem voltar para casa. Você pode pensar, mas eles estavam numa ilha, até tinha coco, tinha água, mas até quando que eles aguentariam comer raspa de coco e tomar água de coco e água do poço? Até quando aquele espaço estaria em condições deles sobreviverem? Era uma condição crítica, limitada, complicada. Puderam sobreviver, mas não era o lugar para eles ficarem. E aí veio o resgate. E o resgate começou quando do alto alguém viu a situação deles e pediu socorro. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Nós temos um Deus que do alto nos olha aqui para esse momento, para a igreja de Jacareí, de Jardim América em Jacareí, e vê cada história que está aqui. Olha para você sentado na frente da sua tela e vê a sua história, a sua contrição, a sua aflição. Alguém abatido, alguém que passou um dia, tudo bem, mas não sabe como será a semana, o resto da semana, o ano que vem, ou o mês que vem. Eu quero te falar em nome de Jesus que você serve um Deus que não só tem poder, mas Ele é presente na sua vida. Amém? E Ele é presente de maneira personalizada. Ele conhece detalhes da tua vida. E Ele proveu já o resgate para você. Não só para habitar com você e fortalecer você, como diz o profeta Isaías, vivificar, é dar vida além da nossa possibilidade. É dar vida com qualidade de vida. E você não encontra isso numa farmácia, ou numa tela de computador, ou numa rede social. Só Deus pode te dar isso. E como que eu sei a nossa realidade? Alguns celebraram as eleições americanas, o resultado das eleições. Alguns estão ainda até hoje celebrando, até aqui no Brasil. Mas quanto que isso vai mudar a vida dessas pessoas, diretamente? Quanto que isso vai mudar a conta da farmácia ou os gastos com hospitais e com médicos? O nosso mundo continua à mercê de consequências terríveis do pecado. Olhem só o que essa autoridade em psiquiatria e psicologia, Carl Jung, declarou.
E eu estou falando de alguém que era um ateu. Apesar de ser filho de um pastor, ele não acreditava em Deus. Carl Jung disse o seguinte: não notamos o fato essencial de que recompensas que obtemos na sociedade são alcançadas às custas de quê? De uma diminuição da personalidade. E é impressionante como pessoas têm trocado valores e princípios por um like, por um abraço, ou por um reconhecimento, ou até pela certeza de que são aceitos. Mas Jung já dizia, e ele não é um religioso, como eu disse, é uma autoridade, um estudioso da mente humana, uma autoridade que conhece os sentimentos, as emoções, e ele disse, o fato essencial de que as pessoas estão vivendo em função de recompensas, e essas recompensas estão sendo alcançadas trocando por valores e princípios e uma diminuição da sua personalidade. E ele continua. O problema, e olha qual a quantidade que ele coloca aqui. Cerca de 1/3 de meus pacientes, o problema desse 1/3, e eu quero dizer para você que Jung atendia muita gente. Ele atendia muita gente. Ele fala, 1/3 dos meus pacientes, o problema deles não é diagnosticado clinicamente como neurose, como muitas pessoas achavam. E o que era então? E olha o que Jung diz. Mas resulta da falta de sentido de suas vidas vazias. Que declaração! Não é de um teólogo, é de um psiquiatra, de um homem que recebia no seu consultório pessoas com muitos problemas. E ele diz que isso não podia ser resolvido com medicação, por quê? Vidas vazias. E ele vai mais ainda longe e mais fundo. Isto pode ser definido como o quê? Neurose geral de nossa época. E quanto tempo Jung declarou isso? Mais de um século atrás. Naquela época que Jung vivia, ele já havia diagnosticado uma sociedade que lidava com uma vida sem sentido, vidas vazias, vidas que dependem de coisas passageiras, uma sociedade sofrida. E como Deus trata isso? Eu quero terminar levando você a olhar um momento a história de uma pessoa como você e eu que passava por isso. Agora nós vamos então para Lucas, capítulo 5, verso 27. Por favor, vá comigo. E você que está em casa, nos acompanhe também com a Bíblia. Lucas, capítulo 5, versos 27 até o 28. Olha o que diz aqui essa história que Lucas descreve dentro do ministério de Jesus. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vocês sabem da história. Levi Mateus se tornou discípulo de Jesus. Mas eu quero que você olhe rapidamente comigo para a situação de Levi Mateus. A coletoria de impostos ficava na entrada da cidade, bem na porta. Ali ficava uma mesa e ali ficava o coletor de impostos. Quando as pessoas chegavam do trabalho, quando elas chegavam da lavoura, quando elas traziam os seus produtos, imediatamente eles tinham que passar pela alfândega romana, que era cuidada por um judeu, um publicano. E ele cobrava o imposto naquele momento deles, eles eram obrigados a pagar ali, na entrada da cidade, ou ficavam do lado de fora. E como todos precisavam entrar na cidade para se protegerem à noite, porque à noite as portas da cidade eram fechadas, e os muros protegiam a todos, eles tinham que pagar impostos. Isso era muito ruim, era humilhante e era injusto, porque geralmente o publicano cobrava o imposto já alto de Roma e mais a porcentagem dele. Os publicanos eram odiados pelos judeus, porque eles eram judeus traindo o seu próprio povo em favor dos romanos. E eram desprezados pelos romanos porque eram judeus e eram considerados traidores. Agora Jesus vem e olha a situação de Levi Mateus.
Aí você pode pensar, como é que pode Jesus chamar um homem nesse nível? Desse jeito? Lembra o que eu disse? O relacionamento de Deus com você é personalizado. Jesus conhecia quem era Levi Mateus. Deus sabia quem era Levi Mateus. Deus sabia do vazio existencial, da vida vazia que Mateus levava, das angústias que ele sentia, do medo que ele sentia, do sentimento de solidão, de desprezo, e que aquilo que ele vivia ali não era nada satisfatório. E Jesus sabia que Levi Mateus estava procurando uma saída, uma resposta. E Jesus foi direto: segue-me. E o que Levi Mateus fez? O que Levi Mateus fez? Imediatamente ele se levantou e seguiu Jesus. Não foi para acerto de contas, fazer contabilidade. Ele levantou e seguiu Jesus. Porque ele entendia que nada mais podia salvá-lo. Nada mais podia trazer para ele paz e vida plena, além do Salvador Jesus Cristo. Agora olha para você, eu olho para mim. Se Jesus viesse aqui hoje, o que Jesus diria para você? O que Jesus diria para mim? Jesus veio aqui para nos resgatar. Nós não somos 3 homens perdidos numa ilha. Nós estamos numa situação muito pior. Nós estamos perdidos num mundo condenado à destruição, que desce ladeira abaixo, descontrolado e cada vez pior. Não tem governo, não tem líder, não tem partido político, não tem rei, não tem cientista que vá salvar este planeta. O pecado já destruiu e vai destruir mais. Satanás, o anjo rebelde, só tende a complicar e a destruir a nossa vida cada dia mais. Mas algo mais precisamos entender. Algo mais está acima disso. Jesus Cristo, que derramou o seu sangue por você e por mim, e conhece você, e sabe do seu coração contrito e abatido, e tem a resposta para você, que talvez não seja a mesma para mim, mas ele tem. Muito mais do que a guarda costeira norte-americana, bem preparada, treinada e equipada, é o Deus poderoso que está acima de todos os universos, os planetas, e controla tudo. Ele está aqui nesse momento, ele está aí com você nesse momento, porque ele veio para resgatar você. Amém. Como ele tirou Levi Mateus daquela coletoria de impostos, ele veio nesse momento para nos tirar de uma vida, como disse Jung, vazia, sem sentido, que tem levado muitos à tristeza e até adoecerem. As boas novas, você importa para Jesus sim. Ele ama muito você. Mas talvez nesse momento que a gente encerra essa reflexão, você olha para Levi Mateus, fica impressionado, você olha para aqueles homens salvos, você olha para a declaração do profeta Isaías e fala, mas será que ele se importa mesmo? Logo depois da tragédia de setembro, do 11 de setembro de 2001, a Anne Graham, filha do conhecido e respeitado evangelista Billy Graham, participou de uma entrevista. E ela foi entrevistada por Jenny Clayson, do Early Show, em 13 de setembro de 2001. Lembram que a tragédia das Torres Gêmeas aconteceu 11 de setembro. 2 dias depois, essa âncora do Early Show chamou Anne Graham para uma entrevista. E lá estava a Anne, filha do Billy Graham. E no primeiro momento, a entrevistadora fez a seguinte pergunta para ela: como Deus permitiria, diz, algo tão terrível assim acontecesse no dia 11 de setembro de 2001? Como que diz, se Deus é Deus, se Deus existe, se Deus é bondoso, se Deus nos ama, como é que Ele pode permitir uma coisa dessa? Tantas vidas destruídas no 11 de setembro. O que você responderia? Ao vivo, em rede nacional. Bom, Anne disse o seguinte: eu creio que Deus ficou
profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Ok. E o que ele fez? A Anne Graham disse: por muitos anos nós temos dito para Deus que para não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. E é verdade. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. E a Anne disse: como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? O que essa religiosa estava declarando aqui? Deus respeita a sua escolha. E Deus respeitou a escolha de muitas pessoas e muitas nações. E de você e de mim. Ele jamais nos abandonou. E jamais deixou de querer nos ajudar. Mas talvez falte a gente permitir que Ele nos ajude. E entender que Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. No livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 66, diz o seguinte: embora os homens hajam trazido sobre si o sofrimento por causa de suas más ações, Ele os olha com piedade. E continua o texto: nele podem encontrar socorro. Grandes coisas fará por aqueles que nele confiam. Grandes coisas fará. Por quem? Por quem? Por aqueles que nele confiam. Você confia em Deus? Você já foi tentado a duvidar que Ele te ama, que Ele está interessado pelo teu problema, pela tua vida particularmente? Eu já fui. E eu tive respostas incríveis de Deus, mostrando que Ele me conhece. Não estou atrás de uma mesa de impostos, na entrada de uma cidade. Eu, Marco, estou vivendo aqui. Deus me conhece e sabe do que eu preciso. E tem a solução para que eu não precise viver uma vida vazia, sem sentido. Deus pode, e Ele tem condições de trazer você para a liberdade. Deus tem condições de resgatar você de uma ilha, da sua perdição. E talvez você, como esses três, tenha escrito na sua agenda hoje, ou alguns dias: socorro, preciso de ajuda. Eu quero te apresentar o Deus que tem poder para resgatar você. Em breve, Jesus chegará aqui para realizar o grande resgate do universo. Aí sim, seremos libertos do sofrimento, do vazio e da dor. Mas até lá, nós temos a promessa de um Deus que é santo e poderoso, mas Ele está presente e habita com abatido e contrito de coração. E não só está presente, Ele é um Deus atuante. Ele liberta e vivifica. Que Deus te abençoe, que você entenda e viva essa esperança. Eu quero convidar você a cantar o hino que nós cantamos domingo, 464, Não Desistir, nessa certeza. E peço que você continue orando pelas pessoas que vivem no Oriente Médio, estão sofrendo com a guerra na Ucrânia, pessoas que têm sofrido com tragédias no mundo, que sintam-se amadas e fortalecidas pelo amor de Jesus. Vamos ficar em pé aqui? Cante conosco. Não desistir, Cristo vem logo. Igreja. Dias há, pensei, em que triste te sentes, esperança e prazer, mas existe alguém que promete ajudar-te e forças à alma trazer. Não desistir, Cristo. Igreja. Há de, ai,
desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Este mundo, eu sei, já não vai muito longe, e o mal vai em breve findar. Você? Amém. Creia nisso. Jesus logo vai regressar. Viva essa esperança comigo. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu fiquei muito contente de encontrar meu querido amigo Osíris aqui, de volta de Joinville, e pela notícia que nós recebemos que o André já está em casa, né, Osíris? Graças a Deus superou aquela fase de luta, mas ele continua com tratamento. Oremos pelo André, que é um querido filho de Deus e tem lutado para superar esses desafios da sua saúde. Queridos, próximo sábado nós teremos a comissão de nomeação dessa igreja. Um grupo de irmãos representantes dessa igreja, que foi escolhido por essa congregação, irá se reunir para decidir os cargos do próximo ano. Muita responsabilidade, queridos. Muita responsabilidade. E eu peço em nome de Jesus que vocês orem. Sábado à tarde, essa comissão estará reunida em oração e também com muita responsabilidade e seriedade para desenvolver esse projeto. E é como a igreja funciona, né? De escolha de representantes e líderes dessa igreja. Vamos orar? Querido Pai, que o nosso coração seja restaurado, Senhor. Eu falo para um contrito, uma filha abatida. Esse é o nosso lugar, Senhor. Aqui é o nosso lugar. Porque Tu recebes abatidos e contritos. Pessoas que lutam contra um vazio existencial. Algumas que sofrem com uma vida sem sentido, buscando pontos de referência. Abra os nossos olhos, Senhor. Quebra as correntes que têm nos prendido a ilusões desse mundo. Tira a venda dos nossos olhos para que nós possamos ver o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Nós possamos ver o Teu amor por nós, o poder de um Deus maravilhoso, Criador do universo, mas que se dispõe a viver do nosso lado, que nos entende e tem disposição de nos resgatar. Fortaleça o nosso coração, Senhor, e renova em nós o nosso compromisso de que Tu és um Deus que nos resgata, que tem poder para nos livrar do pior dos lugares que esse universo trouxe com o pecado, e de nos levar para os Teus braços e para a vida eterna. Nos conduza em paz e na certeza da Tua presença, em nome de Jesus. Amém.